Olá, queridos amigos do Centro Espírita Antônio Cruz. Em nosso SEAC em casa, teremos uma vibração musical com Marcos de Assis e, na sequência, uma fala de Kleber Flores acerca do tema Amai-vos e Instruí-vos. Fiquem conosco até o final e tenham uma excelente semana. Chico Xavier, obreiro das Minas Gerais, tão grande é tua missão. És o companheiro da paz, teu exemplo é a maior prova de renovação. Vences com a humildade e a caridade no coração. Chico, obrigado pelas comunicações que consolam tantos corações. Todos querem te abraçar. Chico, nunca pensastes que terias um dia um grande dom, a psicografia, a esperança divina nas tuas mãos. O bom Jesus vai à frente a te guiar, com Emmanuel auxiliar nessa divina tarefa de ajudar. Ó meu Jesus, nunca ficaremos sós, mesmo Chico distante de nós. É grande nossa gratidão. Ó meu Jesus, nunca ficaremos sós, mesmo Chico distante de nós. É grande nossa gratidão. Olá, caros amigos internautas que nos acompanham pelo canal do Antônio Cruz. É uma satisfação enorme estarmos aqui hoje para fazermos uma breve reflexão acerca do tema Amai-vos e Instruí-vos. Antes de nos aprofundarmos analisando do ponto de vista da doutrina espírita, eu gostaria de fazer um breve relato histórico para nós entendermos o desenvolvimento do amor em nós mesmos. Vamos aqui relembrar aquele homem primitivo, ou reconhecido homem das cavernas, onde a sua ideia primeira era mais um instinto de sobrevivência. E esse homem primitivo, ele percebendo a necessidade para superar os desafios de convivência, para superar os desafios da natureza, esses laços de convivência coletiva, eles se fortalecem exatamente para superar esses desafios. Isso se deu de uma forma repentina? Claro que não, porque nós somos espíritos em meio a um processo de evolução, e isso demanda tempo. Com o homem primitivo, isso não foi diferente. Então ele sai daquela individualidade de sobrevivência para uma convivência em coletividade. E essa convivência em coletividade permite àquele homem primitivo plantar os primeiros germes daquilo que nós conhecemos hoje como sendo o amor. E esses primeiros germes nada mais são do que a afetividade. É esta relação de olhar o semelhante como sentimento mais de proteção, de amorosidade, de convivência. E é daí que vai surgir, dentro daquilo que se tinha à época, os núcleos de família, onde ali se permite a reprodução dos seres com uma maior intensidade. Nos dias atuais,
Nós poderíamos colocar aqui, ainda sem adentrar no amai-vos e instruí-vos, fazer uma reflexão para que nós possamos entender esse desenvolvimento do amor. Tanto no homem primitivo quanto nos dias atuais, a nossa casa maior de educação, sem dúvida alguma, é a família. É na família que nós podemos desenvolver esse sentimento de maternidade, esse sentimento de paternidade para com os nossos filhos, para com os nossos cônjuges, porque não há nada mais agradável do que você pegar um bebê no colo e sentir aquela amorosidade, a afetuosidade. Então, nesse sentido, o convívio familiar, apesar de alguns trazerem os desafios, as reparações, é o local onde nós podemos desenvolver isso com maior intensidade. Quando nós falamos de amai-vos e instruí-vos, nós vamos aqui trazer talvez o primeiro gesto de grande amor para com a humanidade. Relembrando os ensinamentos do Rabi da Galileia, Jesus, quando ele nos envia o seu primeiro emissário, que é Moisés. Moisés, aquele grande legislador hebreu, ele vem exatamente para trazer esse sentimento ao ser humano da época. Moisés, para melhorar as regras de conduta e de convivência, já que o homem havia avançado daquela individualidade primitiva para uma coletividade maior, Moisés traz, inspirado pelo alto e pelo Mestre Jesus, traz os 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos, o primeiro deles, lá está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas. É claro que para uma convivência mais harmônica, Moisés precisava acrescentar mais regras dessa convivência. Então ali ele traz, dentre tantos outros, honrará pai e mãe, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo e tantos outros, que nada mais eram do que regras de conduta para a sociedade daquela época, muito bem colocadas, mas para aquela época. O segundo gesto de bondade e de amorosidade para com todos nós é a vinda do próprio Jesus. Ele que vem 1.250 anos aproximadamente depois de Moisés, já que a humanidade avançou nesse período, porque somos espíritos em meio a um desenvolvimento de progresso. A humanidade, à medida que avança, ela se aprimora. Então Jesus veio, vendo aquela nova condição da sociedade, e traz esses ensinamentos, porém de uma forma mais reduzida. Sai dos 10 mandamentos de Moisés, resumindo para apenas 2. Ou seja, Jesus ele coloca com todas as letras para os judeus daquela época, dizendo-vos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é que Jesus estava desprezando todos os 10 mandamentos de Moisés, mas era dar-lhes um novo entendimento, um novo cumprimento. Quando Jesus reforça essas duas ideias, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele está nada mais, nada menos relembrando os ensinamentos judaicos. Nós vamos encontrar, por exemplo, uma passagem que acrescenta isso muito bem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E neste capítulo, Kardec ele inclui a parábola do bom samaritano. Parábola essa que nós vamos encontrar lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, e aqui sugerimos para que possam fazer uma releitura dessa parábola. Nessa parábola, o evangelista coloca que um doutor da lei, ele encontrando com o Rabi da Galileia, pergunta-lhe: mestre, o que é necessário para se viver a vida eterna? E Jesus o questiona: o que está escrito na lei? Como tu lês? E aquele doutor da lei, claro, era um sabedor das leis de Moisés,
ele chama ali o livro de Deuteronômio, lá no seu capítulo 19, versículo 18, e diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu coração. E aquele doutor da lei ainda traz o livro de Levítico, no seu capítulo 6, no versículo 5, e acrescenta: amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, aquele doutor da lei, ele mesmo responde aquilo que ele havia perguntado a Cristo, quando ele diz: mestre, o que é necessário para se viver a vida eterna? Então, ele dá o exemplo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dessa forma, nós já estamos percebendo que amar a Deus era compreender a Deus. Nós encontramos em O Livro dos Espíritos, na sua questão de número 1, quando Kardec ele questiona os benfeitores: que é Deus? E eles dizem, Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, esse reforço que Jesus faz, traduzindo ou resumindo para essas duas leis, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi muito bem apropriada também para aquela época. Mas e para os dias atuais? Será que não vale mais essas duas leis? Claro que vale. É bem verdade que da época de Jesus até os dias atuais, nós também estamos passando por um processo de aprimoramento, de crescimento, de transformação, principalmente do ponto de vista do intelecto, das nossas relações. E é por isso que nós vamos encontrar aqui no livro dos Médiuns, lá no seu capítulo 31, Dissertações Espíritas, que é o título, nós vamos encontrar lá no item 9. E às vezes nós nos esquecemos disso. E a espiritualidade está trazendo a Kardec a seguinte afirmativa: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Se nós formos fazer uma leitura minuciosa neste capítulo 31 do Livro dos Médiuns, no item 9, nós vamos perceber que Kardec ele não coloca a autoria desta mensagem, mas faz uma abordagem sugerindo-nos que trata-se do Mestre Jesus, ampliando esse conhecimento, esse conceito de entendimento para os dias atuais. A doutrina espírita, que é essa doutrina tão esclarecedora, essa doutrina, eu diria que tão consoladora, vem trazer a todos nós a oportunidade do crescimento, da instrução. Por isso que Kardec diz: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensino. Instruí-vos. Eis o segundo. Mas muito mais do que instruir, nós precisamos colocar esses ensinamentos em prática. É isso que a doutrina espírita está oportunizando a todos nós, sem exceção. Estamos vivendo um momento singular da humanidade. Estamos passando por um momento de pandemia, onde as pessoas estão mais reclusas, mais isoladas, mas também com grandes oportunidades reflexivas. A doutrina espírita, como instrução, permite a todos nós termos o entendimento de que existe um Criador. É a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Existe esta inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Então a doutrina espírita nos dá esse norte. Existe um Criador. Ainda como instrução, traz a todos nós o entendimento de que somos espíritos. E mais do que isso, espíritos imortais. E que se somos espíritos imortais, a comunicabilidade se faz presente. Quantos de nós hoje, em meio a esses desafios,
a esse isolamento social, estamos buscando o auxílio da espiritualidade através desses benfeitores. No exercício da prece, quantos de nós estamos nos utilizando destes recursos? Talvez pouquíssimos de nós. Essa doutrina, como instrução, vem dizer a todos nós que o nosso aprimoramento enquanto estamos aqui na Terra é sempre de crescimento, é de transformação. Por isso que existe como princípio dessa doutrina tão esclarecedora a reencarnação. Esse processo educacional que permite a todos nós idas e vindas, chegadas e partidas, exatamente para o nosso aprimoramento. Vem dizer-nos dessas leis de causa e efeito, ou seja, tudo que nós fizermos a nós mesmos ou ao nosso semelhante, de alguma forma, retorna a nós próprios. Esses ensinamentos, enquanto instruções, vêm dizer que há várias moradas na casa do nosso Pai. Ou seja, cada um de nós tem um sentido de progresso, de entendimento, mas que precisamos colocar em prática. Então, em meio a esses nossos desafios que estamos vivenciando na atualidade, vai aqui uma sugestão. Como eu próprio, desde os primeiros meses, tentei colocar em prática. Confesso que houve a apreensão, houve o medo, houve aquele sentido de colocar ali debaixo das asas da galinha todos os pintinhos, que são os nossos familiares, as nossas filhas, os nossos filhos. E isso nos ressalta o entendimento. O porquê de tudo isso? Tu não acreditas naquilo que está compreendendo? Será que a imortalidade da alma não se faz presente? Claro que faz. Mas precisamos exercitar isso de forma mais intensa. Tendo fé em Deus, no Criador. Sabemos que somos espíritos imortais, que desafios todos nós vamos enfrentar, mas que são também superáveis. Então, vamos colocar esse ensinamento em prática. Quantos irmãos são necessitados desse nosso amor através de um sorriso, através de uma palavra, de um consolo? Quantos de nós já fizemos preces por aqueles que desencarnaram em meio a esta pandemia? Talvez muitos de nós, ou todos nós. Mas quantos de nós fizemos preces pelas equipes socorristas? Talvez poucos de nós, no mundo espiritual. E quantos de nós estamos fazendo as nossas preces para os nossos governantes? Independente de posicionamento, de cor, de raça, de credo, de ideologia política, mas quantos de nós estamos fazendo preces para os governantes de todas as nações? Para que as suas decisões possam ser as mais acertadas, minorando o sofrimento assim de milhões e milhões de pessoas. Este é o exercício da prática. Por isso eu digo, meus irmãos espíritas, amai-vos, instruí-vos, mas acima de tudo, que possamos colocá-los em prática. Muita paz e até outra oportunidade. Vamos fazer essa mensagem chegar mais longe? Convidamos todos a se inscreverem no canal Centro Espírita Antônio Cruz, a ativarem o sininho de notificações, curtirem os vídeos e compartilharem o conteúdo com seus amigos. Contamos com cada um de vocês.